Bom, hoje nós vamos falar sobre os gêneros dramáticos. Tá? Os gêneros dramáticos também fazem parte de um dos tipos textuais que nós estudamos esse ano, e nós vamos analisá-los. É importante notar que os gêneros dramáticos estão relacionados com o teatro, com a dança, com muitos textos escritos que nós temos hoje, inclusive todos os livros de Shakespeare que nós lemos hoje em dia são, na verdade, eram originalmente peças de teatro, foram adaptadas à literatura como textos narrativos. Então é importante analisar os gêneros dramáticos. A origem desses gêneros, desde a antiguidade, o gênero dramático originário na Grécia eram textos teatrais encenados essencialmente como culto aos deuses, os quais eram representados nas festas religiosas. Entre os principais autores do gênero dramático, tragédia e comédia, nós vamos falar sobre isso mais adiante, os diferentes tipos de gêneros dramáticos. Então, os principais autores na Grécia Antiga eram Sófocles, Eurípides e Ésquilo. Tinha outro também, Aristófanes. Foram muito importantes, especialmente para os gêneros dramáticos. E também foram considerados filósofos de sua época, assim, é claro, como outros filósofos que dizem que eram maiores que eles, mais famosos, inclusive, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles também mais se dedicaram ao drama, aos gêneros dramáticos. A encenação dos textos de gênero dramático tinha um objetivo de despertar emoções na plateia, o fenômeno chamado de catarse, aliás. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem alguns exemplos de tipos de gêneros dramáticos. Deixa eu destacar aqui melhor. Então, o primeiro tipo era a tragédia. Interessante que Shakespeare escreveu muitas tragédias. Olha só. Tragédia é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos, tristes, sombrios. Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e heróicos, sejam deuses ou semideuses. Os deuses da Grécia, lembrem-se, Zeus, Apolo, Poseidon, Atenas e outros. E os semideuses, Hércules, Aquiles, e, enfim, são vários também. Então, tinha um final triste, bem parecido com o que nós vimos nas fábulas, já na literatura contemporânea. Nós vemos que as fábulas tinham um final triste também, a maioria delas tinha um final sombrio, como, por exemplo, os contos de fadas dos irmãos Grimm, que no final não tinham aquele final colorido, feliz, sorridente, todo mundo saía pulando, alegre, contente, como os finais da Disney. Na verdade, eles eram tristes e tinham um final sombrio, justamente para despertar no leitor um senso de moral. Despertava no leitor o sentido de que aquele texto possuía uma moral, algo a se pensar, a refletir posteriormente. Então, esses finais trazem essa ideia, né? Despertam no público o suspense e, por fim, a reflexão. Bom, comédia
Confirma para mim, vocês estão conseguindo me ouvir corretamente? Tem uma frase aqui de um colega falando que não está me ouvindo. Vocês estão conseguindo aí? Sim, dá para ouvir e para ver. Beleza, então. A comédia é outro exemplo de gênero dramático. A comédia é a representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso, satírico. Então, a comédia faz certas encenações, imitações que causavam no público assistente a comédia. A principal temática dos textos de comédia envolvem ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. Era muito interessante também, houve um certo ponto em que a comédia retratava os líderes, os ditadores, e fazia graça. É claro que as companhias de teatro foram proibidas depois disso, né? Em alguns locais e por algum tempo, não só na Grécia, mas posteriormente na Europa, na Idade Média, enfim. Mas o propósito da comédia sempre foi trazer o humor à plateia, mas nunca era algo irracional. A comédia era uma espécie de crítica e de sátira também. Então, você tinha representações, por exemplo, você tinha representações de reis, rainhas e outros líderes, e a forma como eles tratavam o povo, e eles faziam sátira disso. Se o rei tinha algum defeito físico, por exemplo, eles satirizavam. Se a rainha tinha uma verruga, eles tornavam aquilo bem maior para fazer graça e crítica, né? Com suas peças. Então, com ou sem razão, eles foram perseguidos, mortos e proibidos em vários momentos da história pelas encenações que traziam a comédia para poder fazer uma espécie de crítica. É sempre importante notar que durante a história, quem era alvo das comédias eram os opressores. Inclusive tem uma frase de um escritor brasileiro que diz que a graça na sátira do opressor, não do oprimido. Então, quando nós fazemos uma piada com quem oprime as pessoas, o opressor, com o ditador, com quem fere o povo, com quem coloca um jugo muito grande, mais do que o povo possa suportar, muitos impostos e tal. Quando nós fazemos uma comédia, satirizamos, fazemos graça, tiramos sarro da cara dessas pessoas que fazem o povo sofrer, tudo bem, é uma espécie de crítica da comédia. Agora, quando nós fazemos isso com o oprimido, quando nós satirizamos aquele que está pobre, na necessidade, com fome, e, enfim, não tem o mínimo para sobreviver, e ainda assim as pessoas fazem sátira com esse tipo de comédia, isso já não é mais comédia, isso é covardia. Então, quando nós satirizamos alguém, que sejam os opressores. Então, não há problema algum, por exemplo, de nós assistirmos stand-ups ou peças de teatro que fazem sátira, tiram sarro da cara dos nossos políticos, por exemplo, ou de algum presidente da República, não um específico, mas de algum presidente da República, algum governador, um dos nossos líderes que às vezes deixam o povo à mercê de muitas necessidades. Não tem problema a gente satirizar essa galera. Agora, quando você começa a fazer piada, tirar sarro da cara daquele pobre que passa fome, daquele cidadão que está lá no Nordeste, nas regiões mais afetadas pela seca, e a gente satiriza, faz sarro da cara daqueles que passam sede, morrem de sede no nosso país, isso é covardia, não é mais comédia. As pessoas até chamam isso de humor negro, mas isso não é humor, né? É falta de senso e covardia. Tragicomédia.
união de elementos trágicos e cômicos na representação teatral. Então, era um talento muito grande, você poderia observar em alguém que conseguia encenar a tragicomédia. Shakespeare foi reconhecido por criar inúmeras peças trágicas, cômicas e que unia o trágico e o cômico, chamado de tragicomédia. Eram peças que tinham elementos de suspense, de horror, de tristeza, mas tinham partes que traziam piadas, sátiras e diversões também. Era um mix de sentimentos que eram proporcionados à plateia. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, talvez 1 ou 2 anos, não sei quem assistiu aquele filme A Freira. Aquele filme traz uma ideia de tragicomédia. Porque ao mesmo tempo em que o cinema e as pessoas que estão assistindo estão em suspense, estão com aquela esperança de algo terrível que vai acontecer, ao mesmo tempo tem elementos cômicos no filme. Né? Em alguns momentos, por exemplo, no início do filme, o padre ele é chamado para aquela cidade onde tem a igreja lá que assombra todo mundo, que parece que tem uns espíritos maus que assombram a cidade. Ele chega na cidade, aí ele vê alguém que está ali para recebê-los, né? Ele vê um caminhão parado, pensa que o caminhão é do homem, coloca as malas em cima e falou, então vamos para a igreja. De repente, o rapaz que está recebendo o padre apronta para um jumentinho, uma carroça, e o caminhão está lá, levando as malas dele embora. Ele ficou com aquela cara, e enfim, isso proporciona uma ideia de comédia. Outro momento é quando o ajudante do padre está lá no meio do cemitério, tem lá um morto-vivo lá tentando pegá-lo, enfim, ele consegue escapar, aí ele arranca uma daquelas cruzes lá do cemitério de madeira e sai com a cruz nas costas amarrada, né? Para se proteger do negócio. Então, assim, tem uns elementos engraçados também no filme. Então, isso une a tragédia e a comédia. Inclusive, muitos filmes de terror têm partido para esse lado, né? O suspense, o terrível, o horrível e, ao mesmo tempo, elementos que são engraçados. Bom, a farsa também era um gênero teatral, surgida por volta do século XIV. A farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em ações corriqueiras, cômicas e burlescas. Ah, sim. Então, a farsa é a representação de personagens que são conhecidos pelo povo. Foi o que eu disse para vocês. Quando nós representamos, por exemplo, um político, quando nós representamos um ator, um apresentador, isso acontece na TV aberta, vocês podem notar, no YouTube hoje em dia, né? Lembra daquele personagem que interpretava Dilma? Né? Ele, inclusive, eu acho que era o Tom que representava a Dilma, não lembro, era alguém que representava a Dilma e que, inclusive, encontrou a Dilma quando ela era presidente. Né? E teve um diálogo, né? O cosplay ali da Dilma e ela, a verdadeira, e os dois conversando lá, tiveram um diálogo. No final do diálogo, ele falou, olha, esse seu corte de cabelo aí pode ter custado 5 mil reais, mas o meu é muito mais bonito. Né? O imitador falou para a própria Dilma, falou, olha, esse seu corte de cabelo pode ter custado 5 mil reais, mas o meu é muito mais bonito. E aí a presidente, na época, deu risada, tudo, saiu e aquilo acabou, mas deixou um tom de crítica. Querendo ou não, ele imitava a própria presidente, e naquela época surgiu a notícia de que a Dilma gastava 5 mil, 8, 10 mil reais com um corte de cabelo. Né? Enquanto a gente gasta aí, homens principalmente gastam 20, 30 reais
para fazer um corte de cabelo, a presidente da República está gastando 5, 10 mil reais. Né? Então, e ela que deveria servir ao povo. Então, fazendo uma crítica, o imitador, inclusive, mencionou isso. Olha, apesar desse seu corte custar 5 mil reais para você fazer, o meu está muito mais bonito. Então, tem que ter uma coragem também. Então, essa é a ideia da farsa, a representação de algumas figuras importantes para a sociedade. E no século XIV, eram, obviamente, reis, rainhas, membros da corte, juízes e outros. É claro que, vez ou outra, essas companhias de teatro eram perseguidas e os atores eram mortos. Né? Isso é natural. E quem batia palma também, depois levava surra. Mas, enfim, era uma forma de representar e criticar os personagens daquela época em situações corriqueiras, cômicas e burlescas. Burlescas, mais do que o corte da Dilma, eu acho impossível. Bom, aí tem o alto também. Se bem que eu não estou falando de um presidente específico, todos eles tiveram alguma atitude que poderia ser muito bem criticada em uma farsa. Alto. E é chamado de farsa, o nome farsa, é porque o ator que estava representando era um farsante, ou seja, era um representante, ou hoje em dia, como vocês falam, um imitador, um cosplay. Né? Então, farsa traz essa ideia de farsante, imitador, alguém que imita, que representa. Alto. E nós temos um alto aqui no Brasil também, retratando a cultura nordestina, o Alto da Compadecida, que é um filme muito interessante, baseado no livro de Ariano Suassuna, que inclusive foi traduzido para inúmeros idiomas. Surgido na Idade Média, os autos são textos curtos de temática cômica, os quais geralmente formados por um único ato. E quando nós falamos isso, o ato tem a ideia de tema. Então, cada ato tem o seu tema. E o auto tem um único tema. Como, por exemplo, no Alto da Compadecida, você vê uma intriga que existe entre Chicó, João Grilo e outros homens que estão interessados na mesma mulher. E, de repente, o Chicó é morto e ele vai para um lugar parecido com, sei lá, o purgatório, né? Os católicos creem no purgatório, que é um lugar onde as almas aguardam o julgamento. Né? Se elas vão para o paraíso, se vão para o inferno. E ali no purgatório, o Chicó aguarda o julgamento. Aí você tem de um lado o acusador, né, o diabo, do outro você tem o advogado, que é Jesus, e na frente você tem quem julga o negócio, né, que no caso lá é a mãe de Jesus. Enfim, tem uma ideia completamente religiosa do início ao fim, né, traz essa ideia de alto quando é encenado. Bom, vamos ver a estrutura dramática. Deixa eu aumentar aqui essa última parte. Estrutura dramática. Os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos, que junto aos atores que encenam o texto, são os emissores. E, por sua vez, os receptores são o público. Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos por personagens, protagonistas, secundários ou figurantes, são compostos pelo espaço cênico, que é o palco, os cenários, o tempo. Então, nós temos como elementos da estrutura dramática os dramaturgos, que são aqueles que são os autores do texto dramático. Então, até hoje,
quem escreve as novelas da Globo, da Record, do SBT, são chamados de dramaturgos. Nós tivemos inúmeros dramaturgos e fizeram grandes novelas aí. E temos os autores, os autores são os dramaturgos, os atores são os que encenam, temos o espaço cênico, que mostra as cenas da peça, o palco, os cenários, o tempo, enfim, outros elementos como sons. Geralmente os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica, a saber, a apresentação, então faz a exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida, um conflito, que é o momento em que surgem as peripécias da ação dramática, o desenlace, que é o momento de conclusão, encerramento, ou desfecho da ação dramática. Além da estrutura interna inerente ao texto dramático, tem-se a estrutura externa do gênero dramático, tal qual os atos e cenas, de forma que o primeiro corresponde à mudança dos cenários necessários para a representação, enquanto o segundo designa as mudanças, entrada ou saída dos personagens. Observe que cada cena corresponde a uma unidade de ação dramática. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, tem uma representação do Mr. Bean. Eu vou colocar aqui para vocês, tentar ver se carrega. Um pouquinho lento por causa da gravação, mas vamos tentar. Mr. Bean. Vamos sair ali. Não vou lembrar agora, mas depois eu passo para vocês. Ele foi mestre na representação. Deixa eu ver. First Theater King. Eu acho que é isso. Ele representa um rei. É isso mesmo. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Vou passar esse link, depois vocês vejam com calma. Não, é muito trabalho. Então, nesse vídeo que mostra esse professor, fala sobre a história de um rei, é como se ele estivesse dando uma aula para o público, e o Mr. Bean representa o rei que ele está descrevendo. Então, assim, nós vemos lá, ele fala sobre alguns tipos de reis que existiam antigamente. Aí ele fala sobre... Aí ele se exercita ali para poder interpretar. E o professor começa a descrever alguns tipos de rei. Né? E nesses tipos de rei, está em inglês, mas tem legenda. Ele fala sobre o rei benevolente, o rei bonzinho, o rei que tinha um defeito, e outros exemplos, o rei maluco, né? Tinha um rei malvado e tirano. Então, o rei malvado e tirano com algum defeito físico. Então, o Mr. não tem igual, né? Bom, eu vou passar isso aqui para vocês depois. Pois não, já posso passar agora. Depois vocês dêem uma olhada com calma.